Olá, hoje a gente tem um material aqui é, fascinante. Uma conversa bem longa que tenta entender a fundo as nossas relações, sabe? Vamos mergulhar nisso, desde os fundamentos mais espirituais até, bom, os desafios bem atuais que a gente enfrenta. A ideia é tentar destrinchar mesmo o que sustenta nossas conexões e como certas coisas tipo, sei lá, individualismo, tecnologia, como isso está mexendo com tudo, né? Parece que a base de tudo, pelo que a fonte indica, é algo bem fundamental mesmo, não é? Sim, é isso. Um ponto de partida que o material traz e que eu acho bem forte é que quase toda relação humana, ela nasce, na verdade, de uma necessidade, seja material, emocional, social, enfim. A única exceção que eles colocam é a relação do Criador com a gente. Porque, bom, Ele não precisaria de nós, né? isso já dá uma pista interessante sobre por que a gente busca os outros, por que se conecta. Faz sentido, faz sentido. E partindo daí, a conversa parece que se organiza em pilares, né? O primeiro, pelo que entendi, olha mais para cima, assim, para o transcendente. A fonte até menciona uma inclinação natural, a fitra, uma busca por algo maior, mesmo para quem não se considera religioso. Seria tipo uma bússola interna para o certo e errado, é isso? Exatamente. A fonte explora bastante essa ideia. Ter a consciência de um poder superior, de um observador sempre presente, Hakib, como eles chamam. Isso muda, assim, fundamentalmente o jeito como a gente interage. Oferece não só uma orientação moral, mas também uma perspectiva mais ampla, sabe? De que a vida continua, que vai além do aqui e agora. E essa visão, segundo o diálogo, pode até ajudar a ter mais paciência, a perdoar mais, porque nem toda conta precisa ser fechada na hora, né? Hum, interessante. E a falta disso, então? Poderia tornar tudo mais urgente? Sim, Mais tenso, talvez? Cada briga vira um tudo ou nada. é essa a implicação que fica no ar. Se esta vida é a única chance, nossa, cada disputa, cada oportunidade perdida ganha um peso enorme, né? Aí o segundo pilar vira o foco para dentro, a relação com a gente mesmo. A fonte argumenta que essa é a base de todas as outras relações. É crucial. Autoaceitação, autoestima, conhecer os próprios limites. Aí, aqui tem um ponto que eu achei muito bom. Aquela tensão Sim. entre quem a gente realmente é e a imagem que a gente tenta passar para os outros. Isso deve gerar um ruído interno, uma ansiedade, né? Com certeza. E a fonte usa uma metáfora ótima, a do espelho. A gente precisa dessa autoanálise honesta, sabe? Um espelho interno para ver a nossa verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende sobre nós mesmos através dos outros também. Eles funcionam como um espelho externo, refletindo coisas que talvez a gente não veja sozinho. E nesse processo todo é fundamental, muito fundamental mesmo, diferenciar a confiança genuína, que é saber que você é capaz, e ser capaz, da arrogância, né? Que é só achar que é capaz e sem ter a base real para isso. Ok, entendi. Então, depois de olhar para cima e para dentro, como é que a fonte trata as nossas conexões, assim, horizontais? Com os outros. Falou-se em cooperação, benefício mútuo, tashkir, certo? Isso, tashkir. É a ideia de que a gente é útil um para o outro por causa das nossas habilidades, dos nossos talentos. Quanto mais a gente tem a oferecer, mais necessário a gente se torna para os outros. E talvez menos dependente também. Mas é bem aqui que o diálogo aponta uma mudança bem significativa com a modernidade. Tem uma transição forte acontecendo que eles destacam bastante. Que transição seria essa? Fiquei curioso. Então, a fronte argumenta que a gente está saindo de relações que eram mais baseadas na graça, sabe? No perdão e ir além do que é estritamente justo, que eles chamam de faddle, e estamos indo para relações cada vez mais contratuais, mais transacionais. Taquídia. O foco muda muito para, tá, mas o que eu ganho com isso? É uma troca mais calculada, sabe? Puxa, isso é forte. E a tecnologia entra aí como? Facilitando talvez o contato superficial, mas, sei lá, minando a profundidade desses laços. Lembra daquela história? Sim, né? Para ilustrar exatamente essa mudança, ele lembrava que antigamente a interdependência era vital.
Era preciso tolerar, respeitar os vizinhos, mesmo os mais difíceis, porque você precisava deles para coisas essenciais, tipo cuidar dos filhos se precisasse viajar, essas coisas. Existia uma necessidade mútua muito concreta. Hoje, ele diz, com dinheiro e tecnologia, a autossuficiência aumentou muito. A frase dele é impactante. Enquanto o bolso tiver dinheiro, todo mundo é gente boa. Uhum. Aquele cimento da necessidade mútua parece que está se dissolvendo um pouco. Que resumo impactante da nossa era, realmente. Então, o quadro que emerge dessa análise toda é que as nossas relações elas têm raízes bem profundas, né? Espirituais, internas, sociais. Mas, ao mesmo tempo, elas estão sob uma pressão muito forte de um mundo que parece que valoriza cada vez mais o indivíduo que se basta, né? E a interação que é puramente funcional, transacional. Exato. E isso deixa a gente com uma questão importante para pensar, que ecoa bem o final do diálogo original. Neste mundo que não só facilita, mas às vezes até celebra essa autossuficiência toda, que valor real a gente ainda está dando para aquelas conexões que exigem mais? Sabe? Aquelas que pedem esforço, vulnerabilidade, que vão além de um simples contrato de troca. Fica essa pergunta no ar, né? Sobre a qualidade, a profundidade do que a gente está construindo hoje em dia nas nossas relações. Algo para a gente refletir mesmo.